acelerado. Avenida Brasil, segundo capítulo. Rita conta para o pai todo o plano de Carminha. Tudo que você falou é verdade, minha filha. Você salvou seu pai, você salvou a gente. E Genésio descobre que estava dormindo com uma cobra. Eu menti pra Carminha, ela tá achando que eu fui roubado e eu quero que ela acredite nisso. Amanhã, não vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Jornal Nacional está passando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Olá, boa noite. Donald Trump renova as ameaças contra o Irã. Diz que vai atacar o setor de energia dos ayatolás. E mais uma vez anuncia que a ilha de Karg é um dos alvos americanos. No fronte de guerra, Israel volta a bombardear o Irã e o Líbano. Uma explosão mata 13 integrantes da Força de Paz da ONU. No Brasil, o Supremo marca para a semana que vem o julgamento sobre a sucessão no governo do Rio. O PSD realiza a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. Os Correios em crise prorrogam o prazo do programa de demissão voluntária. Uma empresa da Espanha vence o leilão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E em São Paulo, passageiros exaltam a perícia do piloto que teve que fazer um pouso de emergência logo depois da decolagem. O Jornal Nacional começa agora. Peritos da Força Aérea Brasileira vão investigar as causas do incidente que parou o maior aeroporto do país. Logo depois de levantar voo ontem em Cumbica, um dos motores de um avião lotado começou a pegar fogo. O piloto fez meia volta e retornou para um pouso de emergência. Passageiros viveram momentos de pânico. Um susto registrado por quem estava dentro do avião. E fora por câmeras de monitoramento e pela vizinhança do aeroporto. O motor esquerdo pegou fogo logo depois de o avião decolar do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com calma, o piloto explicou aos passageiros o que estava acontecendo e o que iria fazer em seguida. Retornar ao aeroporto devido a esse problema da perna da turbina, a aeronave com segurança estaremos retornando ao aeroporto. O Airbus A330 da Delta Airlines estava lotado, com 272 passageiros e 14 tripulantes. Iria para Atlanta, nos Estados Unidos. De volta a Guarulhos, pousou em segurança e foi recebido pelo serviço de resgate. Ninguém ficou ferido. Bateu aquele desespero, sabe? Esse avião vai cair, o que a gente vai fazer? Mas o piloto conseguiu pousar muito calmo, deu uma leve, muito leve turbulência, mas assim, foi tudo muito calmo. No final de contas, eu também estava pensando muito nos pilotos, torcendo e acreditando muito que eles sabem lidar com isso e que vai dar certo e tudo isso. A pista do maior aeroporto do país ficou interditada por 3 horas. 14 voos foram desviados para outros aeroportos e 28 cancelados, segundo a concessionária Gru Airport. O especialista em segurança de voo, Roberto Peterka, explica que quando o piloto não pode contar com um dos motores, num bimotor como esse, o outro motor mantenha o avião sob controle até que seja feito o pouso seguro. Embora você possa manter o voo com um motor só, no caso do bimotor, biturbina, é aconselhado, por medida de segurança, que você pouse no aeroporto mais próximo. E no caso desse avião, era o próprio aeroporto de Guarulhos. Ainda não se sabe o que provocou a explosão
motor do avião. A FAB, Força Aérea Brasileira, informou que peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já foram acionados para fazer o trabalho de coleta de dados, checagem de danos e levantamento de outras informações que possam ajudar na investigação. O professor de Engenharia Aeronáutica da USP, James Waterhouse, disse que em situações como essa, uma das opções é jogar parte do combustível fora antes do pouso e que o piloto agiu corretamente porque poderia não saber se esse procedimento naquele caso poderia provocar outro incêndio. Então ele não sabia se tinha conseguido eventualmente extinguir todas as chamas ou se tinha ainda algum resquício, então ele preferiu voltar logo para a pista, né? O professor da USP ressaltou a segurança do transporte aéreo. Você tem que ter sempre uma redundância, é o que aconteceu. Então a gente pode ver que tudo isso funciona e funciona muito bem. Tanto é que o avião conseguiu voar, conseguiu voltar, pousar em segurança e todos saíram bem do avião. Que alívio, né? A Delta Airlines informou que o avião teve um problema mecânico no motor esquerdo. A companhia pediu desculpas, diz que vai realocar os passageiros e garantir que eles cheguem em segurança aos Estados Unidos. E a empresa espanhola AENA ganhou o leilão para administrar o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O lance vencedor foi de quase 3 bilhões de reais. Martelo batido depois de uma disputa acirrada. 3 interessados, a empresa espanhola AENA, a suíça Zurich Airport e o consórcio Rio de Janeiro Aeroporto enviaram propostas para administrar o Aeroporto Internacional Tom Jobim no Rio, o terceiro maior do país. O Rio de Janeiro Aeroporto, antigo Rio Galeão, tem atualmente 51% da concessão. Os outros 49% são da Infraero, que vai deixar o negócio. O lance mínimo era de 932 milhões de reais. O consórcio atual fez uma oferta perto desse valor, 934 milhões. Já as empresas AENA e Zurich empataram com propostas de 1,5 bilhão. A competição para ver quem administraria o Galeão até 2039 passou então a ser feita por lances em viva voz. Foram mais de 20. A disputa entre a empresa suíça e a espanhola chegou a ser por centavos. 2 bilhões, 800 milhões e 1 centavo. No fim, venceu a AENA, responsável por outros 17 aeroportos brasileiros, entre eles o de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país. O valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais é mais que o triplo do mínimo exigido no leilão, muito além da expectativa do mercado, que era de 1,5 bilhão de reais. O vencedor também vai ter que repassar à União 20% do faturamento bruto anual. Óbvio, se houver um choque adverso, o governo compartilha desse risco. Se, por outro lado, o aeroporto continuar essa curva de crescimento muito acentuada, o governo também compartilha dessa melhora. O Galeão enfrentou tempos difíceis, com os saguões vazios, poucos passageiros. Com a pandemia, os voos nacionais se concentraram no Santos Dumont, mais perto do centro da cidade. E o aeroporto internacional ficou subaproveitado. O consórcio Rio Galeão ameaçou até devolver a concessão. Em 2023, os governos municipal, estadual e federal definiram um plano de recuperação. Limitaram o número de passageiros do Santos Dumont e transferiram rotas para o Galeão. Funcionou. O número de passageiros no Santos Dumont reduziu e aqui no Galeão aumentou. Quase 18 milhões no ano passado. E mais, essa coordenação entre os aeroportos ajudou a ampliar o número total de pessoas que embarcaram ou desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro. De 18,9 milhões em 2023 para 23 milhões e meio em 2025, um aumento de 24%. Uma das explicações é que o Galeão passou a receber mais voos internacionais com conexões para outras cidades brasileiras. E segundo a atual concessionária, o aeroporto ainda opera abaixo da capacidade. Toda essa estrutura pode receber 37 milhões de passageiros por ano. Numa crise histórica, os Correios decidiram estender até 7 de abril o prazo para adesão de funcionários ao programa de demissão voluntária.
O resultado é muito menor do que o planejado. Os Correios esperavam que 10 mil funcionários deixassem a empresa este ano pelo plano de desligamento voluntário. Outros 5 mil no ano que vem. Mas até agora, apenas 2.500 aderiram ao PDV. Número que deixa a empresa mais distante da projeção de economizar mais de 2 bilhões de reais a partir de 2027. Diante da baixa procura, a estatal decidiu ampliar o prazo do PDV, que seria encerrado amanhã, para o próximo dia 7 de abril. Os Correios ofereceram novas condições para o plano de saúde familiar, para tentar atrair novas demissões. O PDV é uma das medidas do programa de recuperação dos Correios, anunciado no passado, depois de sucessivos resultados negativos nas contas. O plano prevê ainda fechar agências, reorganizar e enxugar cargos, leiloar imóveis. Todas essas medidas também enfrentam dificuldades para sair do papel e devem render menos do que o planejado pelo governo. E a crise dos Correios só não está pior porque no fim do ano passado a estatal conseguiu fechar o empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos públicos e privados. Tudo com o aval do Tesouro. É o governo federal que vai pagar dinheiro público as parcelas do empréstimo caso os Correios não consigam. Os Correios não detalharam quanto do empréstimo será usado para cobrir o déficit. A empresa também vai usar o dinheiro para pagar dívidas com fornecedores. Os números mostram o tamanho da crise sem precedentes. São 13 trimestres seguidos de déficit. Em 2024, o rombo nas contas da empresa foi de mais de 2 bilhões e meio de reais. Até setembro do ano passado, o déficit era de mais de 6 bilhões. O resultado final de 2025 ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o ciclo de prejuízos se mantenha. O presidente dos Correios diz que, apesar do quadro ruim, o plano para tentar salvar a empresa está mantido. A gente está seguindo exatamente o que foi projetado, olhando a economia que a gente precisa fazer dentro de uma prioridade de manutenção do funcionamento da empresa com eficiência, com as entregas no prazo, com a regularidade da nossa operação. Está sendo cumprido o plano de reestruturação. Mais economia. Alertam que o cenário só deve piorar e que, sem mudanças, a conta deve cair no colo dos contribuintes. O que se viu é que pouco mais de 1/5 da meta foi alcançada, então bastante aquém do que é necessário. A venda de imóveis do setor público também é um processo muito complicado, não é uma coisa assim tão simples. O risco do Correio é esse, você entrar numa situação ruim, onde você tenta reestruturar, a reação é negativa dos funcionários, o serviço piora, o consumidor vai ainda menos no Correio, porque não confia que vai ter um bom serviço, e aí o prejuízo aumenta ainda mais, você chega a um ponto que você vai acabar quebrando. Enquanto o governo estiver colocando dinheiro lá dentro, não quebra, mas tecnicamente está quebrado, ou seja, o Correio está sendo salvo, vamos dizer, mantido vivo por aparelhos, como se fosse uma transfusão permanente de dinheiro público, né? Os programas de ajuste são muito tímidos, então, a meu ver, não tem solução. A solução, a única que tem, é a privatização. O celular virou a principal forma de o brasileiro sacar o fundo de garantia do tempo de serviço. Atualmente, 9 em cada 10 retiradas são digitais. Mas o resgate só é permitido em algumas situações. E a escolha exige atenção para não bloquear parte do dinheiro. A papelada na mesa é a lembrança de um período difícil. Há 5 anos, a Morgana descobriu um câncer de mama. Quando a gente é diagnosticada, né, é um mundo novo que se abre. E aí eu comecei a descobrir meus direitos. E entre eles, eu era elegível ao saque do fundo de garantia. Primeiro, ela foi até a agência da Caixa. Não conseguiu. Depois tentou de novo. Dessa vez pelo aplicativo no celular. Anexei apenas o laudo, porque a minha identidade já estava comprovada pelo Gov.br. E pronto, em poucos dias meu dinheiro já estava na conta. A porta da agência tem dado lugar à tela do celular. O aplicativo do FGTS virou a principal forma de acessar o dinheiro do fundo de garantia. Só no ano passado, segundo a Caixa Econômica, foram 96 milhões de saques de forma totalmente digital.
quase 9 de cada 10 retiradas. Mas o resgate do FGTS só é permitido em situações específicas: demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou em caso de doenças graves. Existe também o saque aniversário. O trabalhador retira uma parte do saldo do FGTS todo ano, no mês do aniversário. Foi essa a opção da Tássia. Eu não precisei enfrentar a fila de banco, eu não precisei ficar lá esperando, né, para que alguém fizesse por mim. Eu fui lá e fiz, e foi rápido. É uma alternativa para quem precisa de dinheiro rápido, mas tem um risco. Se o trabalhador for demitido, não pode sacar todo o saldo de uma vez. Nesse caso, ele recebe apenas a multa de 40% sobre o FGTS, paga pelo patrão. E o restante do dinheiro fica retido na conta. Mesmo que decida voltar à modalidade tradicional de saque, o trabalhador ainda precisa esperar até 2 anos para ter acesso ao valor total. Por isso, os especialistas recomendam cuidado antes da escolha. Se você está bem avaliado, foi promovido recentemente e não existe indicação de que você pode ser demitido, pode fazer o saque aniversário. Agora, se você tem alguma insegurança, não está certo se esse emprego vai ser mantido pelo longo prazo, aí evite o saque aniversário, porque caso ocorra a sua demissão, é um dinheiro importante para o socorro. A seguir, a guerra no Oriente Médio completa um mês com novas ameaças de Donald Trump. O PSD oficializa a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. Boa noite. Como você já sabe que desde novembro de 2025 o trabalhador pode antecipar até 5 parcelas anuais do saque aniversário do FGTS. Como funciona? Você retira quantias do seu fundo de garantia e conta com a ajuda que precisa no orçamento. Que é uma no Nubank você pode antecipar os valores de uma só vez. E o melhor, com juros baixos e parcelas que saem direto do seu FGTS. O Nu é incansável na busca de soluções para aliviar o seu dia a dia. Adversários pesados, mas a seleção ainda luta para mostrar que pesada mesmo. É essa camisa. Vamos lá, Brasil! Amanhã, 10 para as 9 da noite, Brasil e Croácia, cara a cara com os carrascos da última Copa. Amistosos da seleção. Futebol na Globo, aqui é emoção. Fundação Bradesco, de geração em geração, transformando histórias. O novo padrão de excelência em saúde chegou em Santos. 22 andares de inovação e cuidado. Estrutura completa para alta complexidade. UTI, enfermaria e apartamentos. Exames de imagem com precisão máxima. Maternidade, pronto-socorro obstétrico 24 horas e UTI neonatal de ponta. Hemodinâmica e unidade de transplante. Hospital Montserrat. Mais um projeto do Plano Santa Saúde. União Brasil. Eu sou Paulo Marçal, você já deve me conhecer, né? Pela internet, agora você tá me vendo na televisão. Você sabe o que nós vamos fazer? Uma revolução nessa eleição. O que o povo quer é prosperar. E eu vou te falar, você tem um celular desse? Aponta para esse QR Code aqui e entra nesse movimento. Tem 3 formas. Você pode se filiar no partido e ajudar. Você pode entrar num movimento que é o maior movimento político da história do Brasil. Ou então você pode servir como candidato, clicando aqui, preenchendo o cadastro. E eu quero te ver nas trincheiras, lutando pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Aponta essa câmera aí do seu celular para você entrar no movimento. A Globo tá sempre pensando no Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globos deixaram de ir para aterros. E nossa meta é ser aterro zero até 2030. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. A hora de realizar o seu sonho chegou! Samsung Galaxy A17. Circule para pesquisar. Câmera tripla de 50 megapixels com inteligência artificial. Nas lojas 100, só R$ 119,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A07, câmera dupla de 50 megapixels, memória de 128 GB, resistente à água e poeira. Nas lojas 100, só R$ 86,60 por mês, só R$ 86,60 mensais. Aproveite! Mês do consumidor é aqui, nas lojas 100. É turbo! Eliminação ontem e mais um paredão formado. Agora essa loucura! Hoje, depois de 3 graças, a gente vê como anda o clima do BBB.
França pediu hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU depois que uma explosão matou 3 integrantes da Força de Paz no Líbano. Nesta segunda-feira, Israel voltou a bombardear alvos no Líbano e no Irã. Os ataques de Israel contra o Irã tiveram como alvos fábricas de mísseis e armamentos, disseram as forças israelenses. O governo iraniano confirmou que uma petroquímica foi alvejada, mas também civis procuravam pertences nos escombros de um prédio de apartamentos atacado hoje. Esta é a casa do meu irmão. Ele não era militar, era uma pessoa comum. Israel continuou os bombardeios no Líbano, que acertaram um prédio residencial nos subúrbios de Beirute. No sul do país, 3 soldados da missão de paz da ONU morreram após a explosão. A Organização das Nações Unidas diz que ainda não é possível determinar a origem do ataque. The origin of the explosion has not been determined. Em incidentes separados, um militar israelense e um soldado do exército libanês perderam a vida. Segundo autoridades libanesas, mais de 1.200 pessoas foram mortas no país desde o início do conflito. O Irã respondeu com novos ataques contra Israel. Na cidade de Jaffa Ambre, uma casa foi danificada por estilhaços de mísseis. Não há registro de vítimas. Aliados do Irã, como o grupo libanês Hezbollah, também participam dos ataques. Drones lançados do Iêmen pelos rebeldes Houthis foram interceptados por Israel. No sul de Israel, um grande fragmento de míssil foi encontrado no deserto. Em Haifa, no norte, uma refinaria foi atingida e pegou fogo. No Kuwait, uma pessoa morreu num ataque iraniano a uma instalação de dessalinização de água. A Guarda Nacional do país anunciou que interceptou 5 drones. Um míssil atingiu uma base aérea no Iraque e destruiu um avião da Força Aérea do país. Um avião americano equipado com radar foi destruído em um ataque a uma base aérea americana na Arábia Saudita. O avião, usado para vigilância aérea e controle de operações militares, consegue detectar alvos a longa distância e coordenações no ar e em terra. O ataque a esse tipo de aeronave é considerado estratégico porque afeta diretamente a capacidade de monitoramento e defesa. A OTAN informou ter interceptado mais um míssil iraniano que invadiu o espaço aéreo da Turquia. O país tem uma base aérea onde estão aviões americanos. Enquanto a maioria dos países europeus não apoia diretamente os ataques ao Irã, mas também não condena, a Espanha é o único país do velho continente a se opor. Depois de ter negado o uso das suas bases, hoje o governo espanhol fechou o espaço aéreo do país para os aviões americanos envolvidos na guerra. Enquanto os ataques continuam, um comboio de ajuda humanitária chegou ao Irã. O carregamento enviado do Iraque leva medicamentos, alimentos e itens de primeira necessidade. Nos discursos de guerra hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alternou novas ameaças contra o Irã e promessas de avanço nas negociações de paz. Essas declarações são mais um capítulo num longo histórico de mensagens nebulosas sobre o conflito no Oriente Médio. A guerra completou um mês com os mesmos sinais trocados do presidente. Logo de manhã, Donald Trump afirmou em uma rede social que os Estados Unidos estão tendo negociações sérias com o que chamou de um regime iraniano novo e mais razoável. E sem apresentar evidências concretas, disse que houve grandes progressos. Mas, na mesma publicação, Trump ameaçou: se um acordo não for firmado em breve e se o Estreito de Hormuz não for reaberto imediatamente, vamos explodir e obliterar completamente todas as usinas de energia, os poços de petróleo, a ilha de Karg
e, possivelmente, todas as usinas de dessalinização do país. Como a região do Golfo Pérsico é predominantemente árida e seca, os países dependem de usinas de dessalinização para tornar a água do mar potável. No sul do Irã, essas instalações são essenciais para abastecer a população. Aqui em Washington, há muita incerteza sobre os próximos passos de Donald Trump. A imprevisibilidade do presidente levanta questionamentos. Se isso faz parte de um caos proposital ou se é uma falta de estratégia. Desde o começo da guerra, Trump deu declarações contraditórias sobre vários aspectos do conflito. Momentos depois dos primeiros bombardeios, Trump se dirigiu à população. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime do Irã. E aos iranianos pediu: quando terminarmos, assumam o controle do governo. Será provavelmente a única chance de vocês em gerações. This will be probably your only chance for generations. Em meio à confusão sobre o objetivo da guerra, autoridades americanas vieram a público várias vezes para esclarecer a missão. This is not a so-called regime change war. Essa não é uma guerra de mudança de regime, mas o regime certamente mudou, afirmou o secretário de guerra. A porta-voz da Casa Branca detalhou os objetivos: destruir o programa nuclear, o programa de mísseis, a marinha iraniana, além de desmantelar grupos terroristas apoiados pelo Irã. Donald Trump também se mostrou errático quanto à duração do conflito. Já no primeiro dia, ele declarou que poderia alcançar os objetivos e acabar com a guerra em 2 ou 3 dias. Mas no dia seguinte, disse que precisaria de 4 ou 5 semanas. Cerca de uma semana depois, declarou que a guerra estava praticamente concluída. E desde então, o presidente tem afirmado que a guerra vai terminar em breve. Só que a guerra chegou a um mês, com mais confusão, principalmente em torno das negociações com o regime iraniano. No terceiro dia da guerra, Trump disse que a liderança do Irã queria dialogar e que conversaria com eles. Algumas horas depois, falou que não tinha ninguém para negociar porque os líderes do Irã tinham sido mortos nos ataques. Depois, declarou que era tarde demais para negociar e exigiu rendição total do Irã. No dia 21 de março, Trump anunciou novas negociações com o Irã, mas também deu um ultimato de 48 horas para o regime aceitar um acordo. Desde então, o prazo foi estendido e agora vence no dia 6 de abril. No fronte da guerra, militares dos Estados Unidos se preparam para uma ofensiva terrestre contra o Irã. A presença americana no Oriente Médio não para de crescer. 2.000 paraquedistas de elite do Exército começaram a chegar hoje à região. E no fim de semana, mais de 3.000 fuzileiros navais se juntaram aos 50.000 militares que já estavam lá desde o início da guerra. As novas tropas são especializadas em infiltrações e em operações por terra. Além delas, o governo americano avalia mandar mais 10.000 soldados com artilharia e veículos blindados. Toda essa mobilização aponta para uma futura invasão. Trump falou abertamente sobre um possível ataque à ilha iraniana de Karg e disse que pode capturá-la. Por lá, passam 90% das exportações de petróleo do Irã. Os americanos já atingiram perto de 100 alvos militares em Karg, o que indica uma tentativa de neutralizar as defesas para uma invasão. Mas invadir a ilha seria uma operação complexa, porque o Irã mantém um forte aparato militar no Golfo Pérsico, especialmente em outras 5 ilhas, que também estão na mira dos americanos. 2 delas são fundamentais, por exemplo, para o bloqueio do Estreito de Hormuz. Qashm é a maior ilha da região. Por sua localização, é considerada uma espécie de portal natural do Estreito de Hormuz. No subsolo, cavernas naturais de quilômetros de extensão viraram depósitos para esconder drones e mísseis. Esse arsenal tem sido usado para ameaçar e atacar navios que tentam atravessar o estreito. Perto dali está a ilha de Larak. É de lá que barcos iranianos saem para atacar petroleiros e instalar explosivos em alto mar.
há mais uma última frente para uma ofensiva terrestre, essa a mais arriscada. Os militares americanos podem tentar se infiltrar em uma das usinas nucleares no coração do Irã, como Isfahan, para apreender estoques de urânio enriquecido, a matéria-prima das armas nucleares. Só que esse material está altamente protegido e, além disso, o transporte dele traz riscos de contaminação radioativa. O cientista político especializado em Oriente Médio da Universidade de Nova York, Zachary Lockman, acredita que a ilha de Karg e a usina nuclear de Isfahan são os alvos mais prováveis de uma possível operação por terra. Mas, alerta, são opções extremamente perigosas. Os Estados Unidos certamente sofrerão baixas significativas e não se pode prever o sucesso dessa operação. As consequências podem ser ainda mais desastrosas para todos os envolvidos na guerra e para a economia global, diz ele. O professor de Relações Internacionais iraniano Kian Kashbakhsh, da Universidade de Colômbia, avalia que está cada vez mais difícil para os Estados Unidos não colocar as botas no solo. É como os americanos chamam as operações por terra. Seria uma derrota histórica para Trump, diz ele. O professor explica que com o fechamento do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos agora se veem na obrigação de reabrir a rota do petróleo. Parece inevitável enviar tropas, porque do ponto de vista tático, é necessário ter soldados por lá para garantir a segurança do litoral sul do Irã e impedir que mísseis e drones sejam lançados. E apesar de bombardeios intensos da maior potência militar do planeta e da eliminação de seus principais nomes, o regime iraniano vem se mantendo no poder. Afinal, hoje, quem está ganhando essa guerra? O regime iraniano parece tentar sobreviver aos ataques e exaurir os adversários, criando desgaste político e econômico. O Vitélio Brustolin é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. A estratégia do Irã é exatamente essa, tornar a guerra muito cara para o atacante. É a dissuasão pelo custo da guerra. E tem conseguido, sim, tirar vantagem disso. E tem ainda um estoque considerável de mísseis. O Jornal Nacional entrevistou também o acadêmico iraniano Hussein Amirahmadi. Ele tentou 3 vezes se candidatar à presidência do Irã. Hoje vive em Nova York. Defende uma abertura maior do país. Eu não diria que o Irã está vencendo a guerra, mas está conseguindo contê-la bem, usando suas armas. No fim das contas, o Irã não tem bomba nuclear, mas tem algo mais eficaz: o Estreito de Hormuz. Muitos especialistas falam que o Irã vinha se preparando para uma guerra desse tamanho havia quase 40 anos. Desde o primeiro grande teste militar depois da Revolução Islâmica. Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988. Depois daquela guerra, o Irã pensou no longo prazo. Ainda que a figura de um líder supremo sugira o oposto, o regime descentralizou a cadeia de comando. Criou um sistema com muitos substitutos. É só reparar no que está acontecendo agora. Já no primeiro dia da guerra, Estados Unidos e Israel eliminaram a cúpula do regime. Além do líder supremo Ali Khamenei, também foram mortos o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante da Guarda Revolucionária. Em poucos dias, quase todos já tinham sido substituídos. O filho de Khamenei, Mojtaba, virou o novo líder do país. O chefe do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani, foi morto pouco depois, assim como o ministro da Inteligência. Os dois também já foram substituídos. O comandante da Marinha da Guarda Revolucionária e o responsável pela unidade de repressão aos protestos internos também foram mortos. Mas as forças continuaram atuando. Qualquer general que seja morto, logo aparece outro no lugar. E depois mais outro. Lembre-se, existe cerca de 300 mil nas forças militares e na Guarda Revolucionária. E quase 500 mil no Exército. Então, embora a estrutura vertical tenha sido desmantelada,
A estrutura horizontal foi ampliada e fortalecida. E o que vai decidir essa guerra? Armamento ou economia? É bastante improvável que todos os mísseis do Irã sejam destruídos. Eles estão espalhados pelo território do Irã, muitos deles em abrigos subterrâneos sob montanhas. O iraniano lembra que muitos americanos estão perdendo dinheiro com a queda dos mercados. E por isso a pressão sobre Donald Trump vem também do público interno. Os especialistas consideram improvável que os Estados Unidos e Israel atinjam um de seus principais objetivos: derrubar o regime dos ayatollahs. Historicamente, nunca houve uma troca de regime sem tropas no terreno. Então, só bombardeios aéreos não trocam regimes. Hossein Amir Ahmad argumenta que a única solução é Estados Unidos e Israel se retirarem da guerra e então oferecerem ao Irã uma negociação abrangente. A Justiça da Argentina suspendeu parte da reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. Entre os pontos suspensos estão ampliação da jornada de trabalho com banco de horas, redução do valor das indenizações por demissão e restrições ao direito de greve. O Senado havia aprovado a reforma no mês passado, em meio a discussões no plenário e protesto nas ruas. Os sindicatos recorreram à Justiça. O governo afirma que as mudanças são necessárias para gerar empregos e competitividade da economia. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, marcou para a quarta-feira da semana que vem um julgamento sobre a sucessão de governo no Rio de Janeiro. O que os ministros do Supremo vão decidir é se o novo governador do Rio de Janeiro será escolhido pelo voto indireto dos deputados estaduais ou de forma direta com a escolha dos eleitores nas urnas. A crise política no Rio de Janeiro se intensificou na semana passada com a renúncia do ex-governador Cláudio Castro do PL, um dia antes do Tribunal Superior Eleitoral torná-lo inelegível por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. O cargo de vice está vago desde a renúncia de Tiago Pampolha. O próximo que poderia ocupar o cargo interinamente seria o presidente da Assembleia Legislativa. Mas Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi cassado e está preso, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. Ele nega as acusações. Quem governa o Estado temporariamente é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. As regras para a eleição de um mandato tampão começaram a ser debatidas na semana passada, no plenário virtual, depois de uma ação do PSD, partido do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que a eleição seja direta pelos eleitores do estado do Rio. A legislação eleitoral prevê que, em caso de cassação a mais de 6 meses do fim do mandato, a eleição seja direta. Mas, em caso de renúncia, a lei prevê eleição indireta pelos deputados. Segundo o ministro, a renúncia de Castro teve justamente o objetivo de provocar a escolha indireta para governador. Moraes afirmou ainda que a eleição indireta reduz a legitimidade democrática ao limitar a escolha a um colégio eleitoral restrito. Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin acompanharam o voto. Os outros ministros não entraram nesse mérito, discutindo apenas as regras no caso de uma eleição indireta. Na sexta-feira, o PSD entrou com uma nova ação, pedindo eleição direta no Estado. O relator escolhido foi Cristiano Zanin, que retirou seu voto e suspendeu o julgamento no plenário virtual da Corte. O ministro afirmou que a discussão sobre o modelo da eleição precisa ser feita em conjunto e sugeriu o julgamento em sessão presencial com os 10 integrantes da Corte. Essa sessão será realizada no dia 8 de abril. A assessoria de Cláudio Castro afirmou que a saída do ex-governador obedeceu rigorosamente à legislação eleitoral. Que Castro reitera a confiança no STF e no Tribunal Superior Eleitoral e que ele continuará tomando medidas para provar a legalidade dos atos. O PSD oficializou hoje a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República.
3 governadores disputavam indicação para concorrer ao Palácio do Planalto pelo PSD. Na semana passada, Ratinho Júnior, do Paraná, desistiu. A escolha ficou entre Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Hoje o PSD anunciou oficialmente o nome de Caiado. Ratinho Júnior manifestou apoio à escolha. Já Eduardo Leite disse nas redes sociais que não discutiria a decisão, mas que a escolha tende a manter a polarização no Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. É um privilégio para o partido ter a oportunidade de definir uma escolha tendo 3 excelentes candidatos. Que a gente possa agora, nessa pré-campanha, mostrar que temos o melhor candidato, aquele que tem as melhores respostas para os desafios que o Brasil tem pela frente. Esta é a segunda vez que o Ronaldo Caiado concorre à presidência. A primeira foi em 1989. Ele foi deputado federal por 5 mandatos, senador e governador reeleito de Goiás. No discurso, Caiado disse que pretende romper com a polarização e que sua primeira medida, se eleito, será anistiar todos os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. Ronaldo Caiado também citou o avanço tecnológico e o sucesso do agro no país. Colocou o combate ao narcotráfico como prioridade e destacou os bons índices de Goiás na segurança pública. Em Goiás, vocês todos sabem, bandido não se cria. Em Goiás, nós temos a inteligência das nossas polícias, nós temos a integração das nossas forças, das polícias estaduais com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Nós temos um controle 100% dos nossos presídios. A candidatura de Ronaldo Caiado precisa ser confirmada na Convenção Nacional do PSD. Também são pré-candidatos à presidência da República nas eleições deste ano o presidente Lula, do PT, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão e Aldo Rebelo, do Democracia Cristã. O presidente da República, deputados e senadores não precisam se afastar das funções para disputar a eleição para presidente. Já governadores, ministros e prefeitos têm até o dia 4 de abril para deixarem os cargos, caso queiram concorrer à presidência. Daqui a pouco aqui para você, Brasil e Croácia. A seleção na véspera do amistoso. Novo Esteve Collagen Lifter. Cabelos visivelmente encorpados desde o primeiro uso. De L'Oréal Paris. Atenção, o conteúdo a seguir contém cenas de futebol explícito. Classificação Liber. Libertadores. Tirem os modinhas da sala. A Libertadores é recomendada para os maiores torcedores do continente. A maioridade do futebol está de volta. Aliás, você tem tamanho pra isso. Aqui tem algo muito diferente no ar. Isso quando tem. Mas quem muda o jogo não é a altitude, é a atitude. A latinidade em nossas veias grita alto. Nas veias abertas da América Latina. Somos calientes, ciumentos, exagerados. Traduzindo, somos inconfundíveis. A Libertadores tem cultura própria. As chuvas de prata. A grama alta, as travas altas, tudo isso marca. Aquelas faltinhas, não. Essas não marcam. Tem fogo queimando nas esquinas. Devotos pelas esquinas com vocação para a revolução. A garra, a mística, a catimba. Nem tente traduzir. Estamos diante do reduto do futebol raiz.
ou a raiz do futebol. Dia 8, ela está de volta, a bendita, a visceral, a maioral Copa Libertadores da América. União Brasil. Aqui no União Brasil, a nossa posição é clara. Somos contra qualquer novo imposto para o povo brasileiro. Fomos contra o aumento do IOF e também contra a taxa das blusinhas. Chega de penalizar quem já luta tanto. O problema do Brasil não é arrecadar pouco, é gastar mal. Lutamos por um Estado que valorize o seu dinheiro. É assim que a economia se movimenta, gera oportunidades e melhora a vida de todos. Venha com a gente. Filice à União Brasil. Como é que pode eu e você presas, enquanto Ferete e Armenda estão soltos? Você tem que prender esse homem! Você tá entendendo? Eu sei quem matou seu pai. Você vai apodrecer na cadeia! Eu tenho orgulho do que eu fiz, não. Mas eu não me arrependo. Sua ladra nojenta, sonsa. Nunca confie no Ferete. Estamos de volta ao vivo aqui com você no JN e vamos conversar com a Eliana Marques, porque os temporais voltam a atingir as regiões sul e sudeste. Ou seja, temos que ficar atentos, Eliana. Bem-vinda e boa noite. Obrigada, Trali. Boa noite para você, para Renata e boa noite para você. Há previsão de chuva forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba e Florianópolis, que tiveram pouca chuva na semana passada. Agora as instabilidades voltam a ganhar força. Esse sistema meteorológico forma nuvens carregadas em suas bordas. Na capital paulista, temporais desde cedo, com 30 milímetros até o fim do dia e possibilidade de alagamentos. As temperaturas devem variar de 18 a 26 graus. Na cidade do Rio, máxima de 32, em Floripa 28, em Curitiba 23. Nestas capitais, risco de temporal maior a partir da tarde. Pancadas fortes também no oeste do Paraná, centro-leste de São Paulo, sul do estado do Rio e de Minas Gerais, além do oeste do Acre até o do Amapá, do leste do Pará ao sul do Ceará e no litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Os meteorologistas não descartam vento, raio e granizo. Em Natal e Teresina, pode chover 35 milímetros. Em São Luís, Palmas, Belém e Manaus, 40. Em Boa Vista, 50. Tempo firme nas áreas amarelas, inclusive em Cuiabá e Campo Grande, com 31 e 32 graus. Em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, 38. Em São Luís Gonzaga, no oeste do Rio Grande do Sul, 37 graus. Estão na área com onda de calor. Trali e Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. A seleção brasileira joga amanhã contra a Croácia. E o técnico Carlo Ancelotti já tem o time titular para a estreia da Copa do Mundo. Apesar de toda a experiência e muitos títulos em clubes, Carlo Ancelotti jamais havia treinado uma seleção. Ao lado de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, que foram comandados por ele, o mister pôde não só ouvir histórias de tempos gloriosos, mas buscar inspiração para a forma como quer ver o time atual em campo. A história fala muito clara, que o Brasil, para ganhar o Mundial, tem que ter talento, e lo temos, e defender bem. E pensando na defesa, o técnico terá contra a Croácia a volta de Marquinhos, que não enfrentou a França. E um jogador de confiança que já foi confirmado na lista da Copa. Danilo, do Flamengo, vai disputar o 3º Mundial da carreira. Eu gosto dele como carácter, como personalidade, como jogo. Pode reemplazar todas as posições atrás. Então, entre os
9 defesa vai estar Danilo. Ancelotti revelou também que está muito perto da lista final para a Copa do Mundo e que tem até um time titular na cabeça para a estreia contra o Marrocos. Só que essa equipe não será vista amanhã aqui em Orlando. O objetivo por esses 2 jogos contra a França e a Croácia era de testar o equipo titular. Mas o equipo titular não está porque tivemos muita lesão. Desse time ideal, Vinícius Júnior faz parte. E ele está bem para atuar, depois de ter sido poupado de treinamentos por dores musculares. Dos 11 da Croácia para os 11 do Marrocos, no dia 13 de junho, ainda é difícil calcular os que seguirão na caminhada. É um jogo muito motivador, além de todos os aspectos de jogar contra a Croácia, a oportunidade única, próxima Copa, todo mundo quer mostrar, todo mundo quer garantir a sua vaguinha. Na reta final dessa corrida rumo à Copa, ninguém quer ficar para trás. Brasil e Croácia, amanhã, ao vivo para você, aqui na tela da Globo. Começa às 9 da noite, hora de Brasília. Por causa do jogo da seleção, o Jornal Nacional vai começar amanhã mais cedo, às 7h30 da noite, hora de Brasília. O Jornal da Globo, depois de Tela Quente, apresenta Cine BBB. Ótima noite. Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento. Empréstimos Nubank. Para você construir o seu futuro. Nubank faz valer. Três Graças. Oferecimento. 99. Todos os serviços juntos no mesmo app. No capítulo anterior. Paulinho agora tem nas mãos um preso que sabe tudo dos nossos esquemas. A mando de quem você tentou me matar? Foi a mando do Ferretti, não foi? Fala! Santiago Ferretti não vai ter mais um segundo de paz enquanto eu respirar. E Lucy, aonde tá esse dinheiro? Olha só, Paulinho, a gente usou parte desse dinheiro para comprar remédio de verdade pro povo. Paulinho, mais importante